duas formas de aprender inteligência artificial hoje. A primeira é assistir guru no Instagram, comprar curso de R$5.000 de cloud e achar que isso é trabalho de verdade. E a segunda é entender uma coisa que poucos falam. IA não é ferramenta nova. IA é a equipe nova. E equipe boa precisa ser dirigida, treinada e cobrada. Não adianta você tratar como se fosse um botão mágico. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 sacadas que separam quem usa IA para brincar de quem usa IA para poder ganhar dinheiro de verdade. Ó, hoje eu tenho 3 negócios rodando com IA. Construí o Agentor, que é a minha ferramenta de inteligência artificial que eu usei, IA, para poder criar ela, inclusive, já faturou mais de R$1 milhão. Já fiz outras coisas também do tipo, substituir ferramentas que eu pagava 12 mil e eu peguei um sistema que eu mesmo criei para poder substituir, usando inteligência artificial. Tudo é apoiado nessas 6 sacadas que eu vou te mostrar aqui. E olha, eu deixei a sacada mais importante para o final, que é a número 6. É onde a IA deixa de ser produtividade pessoal e vira funcionário de verdade, trabalhando para você. Inclusive é a que mais importa para quem quer construir negócio. Então, se você sair só com essa, o vídeo já valeu. Os 6 pontos são: 1. Parar de esperar a resposta de pessoa quando você tem IA do seu lado. 2. Parar de mandar a IA executar antes de planejar. 3. Parar de começar do zero toda vez. 4. Repetir o que importa. 5. Conectar a IA nas suas ferramentas de verdade. E 6. Empilhar habilidade e ferramenta para ter um funcionário inteiro. Então, bora lá! A primeira sacada é parar de esperar a resposta de pessoa. Usa a IA como seu professor 24 horas por dia. Pensa comigo aqui, ó. A maioria das pessoas trava no primeiro problema. Vai pro Instagram comentar no vídeo de algum guru pedindo socorro. E aí não tem resposta. Ou então recebe meia resposta de um estranho e volta a tentar e trava de novo. Enquanto isso, do lado dela tem uma inteligência artificial mais paciente que qualquer professor, disponível e com acesso basicamente de tudo que já foi escrito sobre o assunto, esperando para ser perguntada. Isso é a coisa mais desperdiçada que existe hoje. Quando o Cowork, que é o modo de execução do cloud, saiu, eu não fui caçar tutorial no YouTube, eu abri o próprio cloud e perguntei o que é o Cowork, como é que eu uso e quais são as 3 primeiras coisas que eu deveria fazer hoje para poder extrair valor disso aqui. E aí, em 3 minutos eu tinha a resposta melhor do que qualquer vídeo de 50 minutos explicando. Funciona para qualquer coisa. Você não tá entendendo como é que você usa um botão? Tira print, joga na IA e pergunta. Você não sabe por onde começar uma estratégia, nem como que desenha uma estratégia? Pergunta para IA. A IA ela não tem ego, ela não te julga e ela responde a mesma pergunta 5 vezes se precisar, sem problema nenhum e sem reclamação. Então vamos para 3 passos para como usar a IA como tutor. Primeiro, quando travar em qualquer coisa, abre o cloud antes de abrir o Google e o YouTube. Treina esse exercício de fazer isso. Só essa mudança de hábito ela já te coloca na frente. 2. Manda print de tela junto com a sua dúvida. E aí analisa a imagem e te guia passo a passo, sem você precisar descrever em palavra. Número 3. Antes de pedir resposta direta, pede para ela te fazer 3 perguntas para entender melhor o seu contexto. Aí a resposta vem feita para o seu problema, não para uma coisa genérica, sei lá, aleatória. Não necessariamente quem aprende rápido em 2026 é quem assiste mais tutorial, é quem pergunta mais e melhor para IA. Então para de esperar a resposta dos outros. Tenha um professor do seu lado, de graça às vezes, ou pagando barato, e a maioria nem vai usar. Agora que você sabe perguntar, vem a parte que poucos fazem direito. Pensar antes de mandar a IA fazer. E é o que nos leva à sacada número 2. Gasta 80% do seu tempo planejando e 20% executando com IA. A maioria faz o inverso. E inclusive é por isso que a maioria reclama do resultado. Então imagina um diretor de cinema, ele não chega no set e fala câmera, ação, e vamos ver o que é que sai. Freestyle. Improviso. Não, ele passa às vezes meses, às vezes até anos planejando um roteiro, ator, locação, plano de cena. Quando a câmera liga, é execução pura, porque o pensamento já foi feito. Com a IA é igual. Quem manda a IA executar antes de planejar tá filmando sem roteiro. E aí reclama que o resultado tá ruim. Não tá ruim por culpa da IA. Ele tá ruim por causa de falta de plano seu. Então imagina que você quer fazer uma postagem pro Instagram. Modo errado. Cláudio, escreve uma postagem sobre liderança. A IA vai chutar um monte de coisa, você vai refazer 4 vezes, vai ficar frustrado e depois você vai parar de usar a IA. Qual que é o modo certo? Vamos planejar, ó. Pra quem que é? Qual que é a história por trás? Qual que é a sacada que ninguém tá falando? Qual que é o formato? É carrossel? É vídeo? É texto? Você passa alguns minutos que seja só pensando junto com a IA e usa a IA para te ajudar a pensar. E aí quando você mandar escrever, em 30 segundos sai exatamente o que você queria. O tempo total na maioria das vezes vai ser o mesmo, só que o resultado é incomparável. E aí 3 passos para planejar antes de executar. Primeiro, antes de mandar a IA executar qualquer coisa, peça para ela te ajudar a planejar primeiro, listar opções, riscos, decisões que você precisa tomar primeiro. Número 2, defina um objetivo final claro, antes da execução começar. O que precisa estar pronto no final, em uma frase que seja. E número 3, só depois do plano fechado, libera a execução. E libera de uma vez, não em pedacinhos. Trabalho com IA não falha na execução, falha na lista do plano. Pensa devagar para executar rápido. Você é o diretor da IA. A IA é o set inteiro. Sem direção, o set não faz
milagre. E olha, já já a gente vai chegar na sacada número 3, mas antes deixa eu te entregar uma coisa. Tudo que eu tô ensinando aqui pra você só faz sentido se você tiver um agente de IA construído do jeito certo, que aí isso é o que vai te levar a ganhar dinheiro com inteligência artificial. Principalmente pra quem quer fazer uma transição de carreira ou uma renda extra. E eu gravei um vídeo onde eu te ensino passo a passo do zero pra você poder criar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, sem precisar programar. É o primeiro link aqui da descrição, depois você confere lá esse vídeo. Então bora pra sacada 3, porque a partir daqui o nível sobe. A terceira sacada é parar de começar do zero toda vez. O nome disso é contexto composto. A maioria das pessoas abre o cloud todo dia, ou o ChatGPT que seja, explica o negócio de novo, lista cliente de novo, descreve o tom de voz de novo, fica salvando um prompt para copiar e colar com o contexto. É como você contratar um funcionário, treinar ele, demitir no fim do dia, contratar outro igual no dia seguinte, tá entendendo a lógica disso? Que loucura. Contexto composto é o oposto. Você dá contexto uma vez e cada nova informação que entra deixa todas as respostas futuras melhores. É os juros compostos, só que de inteligência. E isso aqui é um jeito muito bom de você fazer isso. No cloud tem uma função chamada projetos. Imagina uma pasta, você cria uma pasta do seu negócio, joga dentro dela o posicionamento da marca, o tom de voz, os números, as objeções que o cliente costuma fazer, todos os scripts que funcionam. E aí, toda conversa que você abrir dentro daquele projeto já entra com tudo isso carregado. Então, detalhe, por mais que o cloud tenha uma memória de conversas no plano pago, o melhor jeito de você fazer isso é pelo projeto, porque aí fica um contexto só daquele projeto. Você pode fazer um projeto por cliente se quiser, um projeto por projeto que você tenha, de qualquer coisa. E aí você não precisa explicar de novo, ele já sabe. Então, 3 passos para você montar um contexto composto aqui, né? Primeiro, cria um projeto de cada negócio, ou item importante, ou frente importante que você tem, não tudo no mesmo lugar, separa. Número 2, carrega lá todos os documentos, arquivos-chave, posicionamento, números, processos, exemplos do seu jeito de fazer. Número 3, toda vez que você for descobrir algo novo numa conversa, pede para a IA o que disso aqui valia ser salvo na memória do projeto. E ela mesmo te entrega o trecho para poder colar lá. Mas mesmo num contexto carregado, tem uma coisa que a IA esquece no meio da conversa. E é isso que me leva à sacada número 4, que é a mais contra-intuitiva de todos. Então a sacada número 4 é repetir. Repetir as informações mais importantes várias vezes dentro da mesma conversa. Pelo menos ressaltar. Uma pesquisa recente saiu mostrando isso de forma bem clara. Você repetir a instrução crítica no meio da conversa melhora a qualidade da resposta da IA. E isso faz total sentido, funciona igual gestão de gente. Você não diz uma coisa importante uma vez na primeira reunião, uma vez na vida e espera que o time lembre daqui a não sei quanto tempo. Você repete o que importa, e as coisas que importam você vai repetir várias vezes. Então, quanto mais longe a conversa com a IA, mais ela vai diluir o que era a prioridade no começo. Então é bom que você relembre ela. Isso é manutenção do foco da IA. Não necessariamente ela esqueceu, mas às vezes ela perdeu o foco. Imagina que você está pedindo para a IA analisar números do seu negócio. Em vez de dar a instrução uma vez no início e deixar ela seguir, você repete 3 vezes em momentos diferentes, ó. Lembra, o foco aqui é a decisão, não é um relatóriozinho, não. A gente está falando de decisão, tomada de decisão. E aí você fala, eu quero o número, o porquê e a ação que deveria tomar. Gente, sem essa repetição, ela tende a virar um relatório bonito que não serve para nada. Por exemplo, se você quer a decisão. E aí é o contrário. Com a repetição, ela te entrega a decisão que você quer. E no seu caso, a decisão provavelmente vai ser o que move o negócio. O nome disso é repetição estratégica. Então, 3 passos para repetição estratégica. Primeiro, identifique uma instrução mais importante da conversa, objetivo mais restrito. Escreve ela de forma curta. Número 2, repete ela no início, no meio e logo antes de pedir a entrega final. E número 3, quando você mudar de tarefa dentro da mesma conversa, repete o novo contexto inteiro, mesmo que pareça redundante. Então, gente, até aqui, tudo que a gente falou é a IA pensando. Mas pensar é só uma parte, sei lá, metade do trabalho. O que separa quem brinca de IA, de quem ganha dinheiro com IA? É a ação. E aí que entra a sacada número 5. Para tratar a IA como conselheira, usa a IA como executora. Então tem uma parada que chama MCP, Protocolo de Contexto de Modelo. É a forma que você conecta a IA nas ferramentas reais. Sem MCP, a IA é estagiária. Ela te diz, olha, você deveria mandar um e-mail para o cliente, abrir uma planilha, blá, 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 blá. E aí você que faz. Com o MCP, ela abre o seu Gmail, manda o e-mail, abre o seu Google Planilhas e atualiza a planilha do jeito certo na coluna B, abre o calendário e marca a reunião, tudo sozinho, sob a sua supervisão, obviamente. A diferença entre a IA que aconselha e a IA que age é a diferença entre você ter mais tempo ou ter mais informação aleatoriamente. Tempo vale muito mais, né? Imagina o seguinte cenário, toda segunda-feira às 8 da manhã, sem você fazer nada, a IA puxa os dados de venda do seu sistema, cruza com a sua lista de contatos do WhatsApp, identifica os 10 clientes que estão prestes a desistir e manda uma mensagem personalizada para cada um no seu tom de voz. Isso só é possível integrando a um MCP, por exemplo. Então vamos lá, você quer 3 passos para poder começar a usar o MCP? 1. Lista 5 ferramentas que você abre toda semana, e-mail, planilha, sistema de venda, CRM, banco, qualquer coisa. Essas são as que valem conectar primeiro, as que você usa realmente sempre. Número 2, pergunta para a própria IA. Dessas ferramentas que eu uso, quais tem MCP disponível? Como é que eu conecto isso? Ela te guia passo a passo. Número 3, começa automatizando uma tarefa repetitiva por semana. Não tenta automatizar tudo no primeiro dia. Começa uma coisa por vez. Constrói confiança em ciclos pequenos primeiro, para depois você sair automatizando tudo. E aqui
a gente chega em um nível que a IA deixa de ser ferramenta e vira funcionário. Agora, a sacada número 6, a que importa de verdade para quem quer construir negócio, vamos lá, é a mais importante de todas. Empilhar a habilidade em cima de MCP. Em inglês as pessoas chamam isso de stacking. Eu prefiro chamar do que é mais fácil, simplificando. Você está montando um funcionário, então pensa comigo. Habilidade é o como. Você ensinou a IA a fazer uma tarefa do seu jeito, com o seu padrão, no seu tom. MCP é o onde. Você conectou ela nas ferramentas reais do seu negócio. Quando você empilha as duas coisas juntos, você não tem mais ferramenta de IA, você tem alguém que executa um processo do começo ao fim do seu jeito e sem você, isso é um funcionário. Você não está mais usando a IA, você está empregando a IA. Então, 3 passos para montar o seu primeiro funcionário de IA. Primeiro, escolhe uma tarefa hoje que toma seu tempo toda semana. Atendimento, qualificação, cobrança, sei lá, retorno de cliente. Número 2, constrói a habilidade ensinando o seu jeito de fazer ela. Passo a passo, com exemplos reais do que você já fez bem. Isso vira o manual do funcionário. Número 3, conecta essa habilidade nas suas ferramentas via MCP. A partir daí, você só dirige. Você deixa de executar e vira o diretor. O futuro não é IA assistente, é IA funcionário. Quem aprende a empilhar a habilidade mais as ferramentas hoje, está montando time. Quem não aprende vai estar competindo contra esses times. E olha, eu não estou falando isso aqui daqui a 5 anos não, gente. Estou falando isso aqui já nos próximos meses, nos próximos dias. Então vamos recapitular aqui as 6 sacadas que separam quem brinca de quem ganha dinheiro com IA. Número 1, IA como tutor 24 horas. Para de esperar resposta de pessoa, pergunta para IA primeiro. Número 2, planejar antes de executar. 80% do tempo pensando junto com a IA e 20% mandando ela executar. Número 3, contexto composto. Para de explicar do zero toda vez. Constrói pasta de projeto. 4, repetição estratégica. Repete o que importa várias vezes dentro da mesma conversa. Número 5, MCP conecta a IA nas suas ferramentas para ela parar de só falar e começar a fazer. Número 6, empilhar habilidade mais ferramenta. Então você transforma a IA em funcionário que entrega um processo inteiro do começo ao fim. Olha, tem muito conteúdo de IA hoje no YouTube que é tutorial de apertar botão. Aperta aqui, depois ali. Isso vira lixo no dia seguinte porque o botão muda de lugar. Quem trata a IA como Google glorificado vai continuar trabalhando 10 horas por dia para poder entregar o mesmo de antes, só que mais cansado. Quem trata a IA como time vai construir um negócio. A pergunta não é se a IA vai mudar o jogo. A pergunta é se você vai ser o jogador ou o espectador. Tá entendendo a diferença? Quem só assiste de fora e quem tá no jogo. Se você assistiu até aqui, provavelmente você tá na frente da maioria das pessoas. Falta você dar o próximo passo. E o próximo passo que eu te falei lá no começo tá no primeiro link da descrição. O vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, começando do zero. Então confere lá, sem desculpa, vai pra cima. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você não perder o próximo vídeo. A gente se vê lá no próximo vídeo.